Você já passou por isso? Você decide mudar, começa terapia, começa a se posicionar, tenta se curar, sair do fundo do poço e de repente as pessoas que você achava que iam estar ao seu lado somem, evaporam, param de te procurar, te olham diferente, te tratam como se você fosse demais, exagerada, ou como se você tivesse ficado estranha. E você se pergunta: o que eu fiz de errado em querer melhorar? Por que quando eu precisei, me deixaram? Por que ninguém me acompanhou? Não é mudar, mas nem ficar ao meu lado? E hoje eu quero te explicar isso com profundidade, com psicologia, com neurociência, com a verdade emocional que quase ninguém tem coragem de falar. Porque isso não acontece por acaso. Primeiro você precisa compreender o processo. Entenda que o seu processo de cura, de autoconhecimento, de mudança, não é só uma fase bonita, como muitos pensam. É um processo de ruptura. O processo de quando você começa a quebrar padrões antigos, sair do automático, parar de agradar todo mundo, se ouvir, dizer não com mais coerência com o que você quer, escolher você, perceber abusos, perceber as manipulações, as dependências, e isso mexe com o seu corpo, mas também mexe com o sistema emocional de quem convive com você. Porque quando você muda, você obriga o outro a encarar algo dentro dele também. E nem todo mundo aguenta. Isso é realmente muito forte. A cura muda a sua energia. E isso assusta. Quando você está ferida, insegura, carente, tentando se encaixar, você se torna previsível. E pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Mas quando você começa a se curar, aí você muda a sua vibração emocional, muda o padrão de resposta e a sua postura também. E o cérebro das pessoas próximas percebe isso. Na neurociência, isso é muito importante de se falar. O cérebro humano ama previsibilidade, porque previsibilidade dá a sensação de segurança, falseada, mas dá. Mesmo que seja uma segurança tóxica. Por isso, quando você muda, você tira o outro da zona de conforto. O cérebro do outro entra no modo de ameaça. Aqui entra a neuropsicologia. Quando uma pessoa percebe que você não está mais disponível do mesmo jeito que antes, o cérebro dela pode ativar esse sistema de ameaça. E esse sistema que eu disse de ameaça, ele é comandado por estruturas como a amígdala cerebral, que é o alarme emocional, o sistema límbico, que é a memória emocional, e as áreas ligadas à sobrevivência. Ou seja, o outro não interpreta a sua mudança como crescimento, ele interpreta como risco, como se fosse ela está diferente, então eu posso perder o lugar que eu tinha antes. Ele está se curando, então ele pode talvez não me enxergar como antes. Ela está mais firme, então eu não consigo mais manipular. Ela percebeu, ela está melhor, então talvez não precise de mim mais. E isso assusta profundamente. Tem gente que gosta de você, mas gosta também da sua fraqueza. E essa é a parte mais dolorosa. Eu preciso falar a verdade. Tem pessoas que te amam, mas não sabem amar como alguém inteiro. Só sabem amar como alguém dependente. Só sabem amar como alguém que precisa e como alguém que se anula. Porque isso alimenta nelas uma superioridade, uma utilidade, um controle, uma importância, o ego, né? A sensação de eu sou necessária. Então, quando você melhora, você ameaça a função que você exercia na vida delas. E é aí que elas se afastam. Não porque você virou ruim, mas porque você parou de ser funcional para o vazio delas. E você era o equilíbrio do sistema. E agora o sistema desmorona.
Isso é muito estudado na psicologia sistêmica. Famílias, grupos, amizades e relacionamentos funcionam como sistemas. E sistemas têm regras invisíveis. Por exemplo, essa aqui é a que aguenta tudo, né? Já ouviu falar isso? Esse aqui sempre resolve. Então, coloca para ele. Essa aqui é frágil, é um rótulo. E esse aqui é aquele que sempre perdoa, nunca reclama. E quando você muda, você quebra essa regra. E quando uma pessoa quebra a regra do sistema, o sistema reage. Ele tenta te culpar, te fazer voltar, te chamar de egoísta, te invalidar, deixar você sozinha, te punir com silêncio. E porque o sistema prefere manter o equilíbrio antigo, né? Mesmo que seja um equilíbrio doentio. Então, por que isso dói tanto? Na neurociência da dor e do abandono, você entende que agora presta atenção nisso porque doía muito e antes você não era capaz de enxergar. O abandono por si só, emocionalmente, ele não dói só na mente, dói fisicamente. E a neurociência explica isso. Quando você sente rejeição, exclusão e abandono, o cérebro ativa áreas semelhantes às áreas da dor física. Ou seja, o seu cérebro entende o abandono como uma ameaça real de sobrevivência. E isso vem de um instinto ancestral. Antigamente, ser abandonado pelo grupo significava morrer. Então, o seu corpo reage como se fosse uma ameaça de vida. Por isso, você sente e sente tanto. Aperto no peito, falta de ar, ansiedade, nó na garganta, insônia, pensamentos obsessivos, necessidade de se explicar, não é? Vontade de voltar atrás quando tomar uma decisão, uma culpa, sensação de que não vale a pena mudar. Isso é o cérebro tentando recuperar o vínculo. O seu cérebro também te sabota para não perder pessoas. Agora vem uma verdade ainda mais profunda. Às vezes, o maior sofrimento não é o outro te abandonar. É você perceber que o seu cérebro está desesperado para você voltar ao que era antes, só para não ficar sozinha. Porque o cérebro prefere um vínculo ruim do que nenhum vínculo. Isso não é neurobiologia, é apego. Você pode ter sido ensinado desde cedo que amor é insistência, que amor é se anular, é agradar, é correr atrás o tempo todo, não dar trabalho para ninguém, ser forte o tempo todo, aceitar migalhas. E aí, quando você começa a se curar, você sente como se estivesse traindo o que aprendeu como amor. Algumas pessoas não te abandonam, elas te revelam. Elas te revelam. Essa é a frase. Muitas pessoas não abandonam o seu processo. Elas revelam que nunca foram apoio, que nunca foram abrigo, que só estavam com você quando você era conveniente, que só gostava de você quando você era fácil, que você estava perto e se diminuía. E dói. Dói porque a gente passa anos acreditando que tinha uma rede de apoio e descobre que tinha apenas companhia. Quem te abandona no processo também não suporta a sua verdade quando você se cura. Você começa a viver e quando você começa a ver, a nomear, enxerga coisas além do que imaginava antes. E você começa a parar de aceitar. E isso é extremamente ameaçador para pessoas que se beneficiavam do seu silêncio. A diferença entre quem te ama e quem te usa é gritante. Você precisa prestar atenção nessa distinção. Quem te ama de verdade fica mesmo sem entender. Pergunta como pode ajudar. Respeita o seu tempo.
não compete com a sua evolução e não faz da sua dor algo que possa te machucar mais ainda. Não te culpa por crescer. Quem te usa some quando você fica firme, te chama de egoísta, te diz que você mudou para pior. Sempre tem aquela alfinetada, te diminui, te desestabiliza, tenta te puxar de volta, porque é cômodo. E isso acontece com amigos, famílias e até mesmo parceiros. O abandono no processo é um sinal de transição. Eu sei que dói, mas muitas vezes isso é um sinal claro de que você está atravessando uma fase de evolução. A transição tem um nome psicológico: luto. Você faz luto de versões antigas suas, de pessoas que você idealizou, quebra a expectativa, os vínculos não eram reais, relações só existiam porque você se anulava, e todo luto tem uma fase inevitável, a solidão. Mas essa solidão não é castigo, é um espaço onde você finalmente vai se encontrar. O seu processo não é para ser entendido, principalmente por aqueles que estão ao seu redor, tá? O processo de cura não é um espetáculo, não é todo mundo que merece acesso ao seu renascimento, porque enquanto você estava se reconstruindo, eles não ligaram. Você fica vulnerável, as pessoas próximas podem ser o maior perigo, porque elas sabem exatamente onde você sangra. Você não está perdendo pessoas. Compreenda que você está perdendo as amarras. Eu sei que você queria ter apoio. Eu sei que você queria ter colo e que queria que alguém ficasse. Mas às vezes, o abandono é o que te salva, porque ele te impede de continuar carregando gente que não quer te ver crescer. Então, por que pessoas próximas te abandonam no processo? Agora eu vou resumir os motivos reais, né? Elas te abandonam porque você parou de ser previsível, parou de ser útil, parou de ser controlável e de se diminuir, parou de aceitar migalhas e também de ser forte em um sistema. Você aprendeu a expor o vazio delas e a sua cura gerou comparação e, em alguns casos, até inveja. Elas não sabem lidar com maturidade emocional. Elas amavam a sua versão antiga porque isso era fácil, era um lugar cômodo, tá? A verdade final é que quando você se cura, você não perde gente, você perde a ilusão. E a ilusão é confortável, mas ela custa caro e custa a sua vida, tá? Um beijo.